Uma aposta em metodologia e esperança. Muito que médio, pelo menos por enquanto, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. O Santos ainda não anunciou, mas Lucas Mussetti, GE, Diário do Peixe, PVC, André Hernan, enfim, todo mundo noticiou que o Santos acertou com Kleber Xavier para ser o seu novo técnico, substituindo Pedro Caixinha. Se você não sabe quem é Kleber Xavier, normal, a gente está aqui para explicar. Ele, durante 24 anos, desde 2001, foi auxiliar de Tite, ou seja, esteve com o Tite nos seus títulos no Grêmio, na Seleção Brasileira, nas Copas que o Tite disputou, no título da Libertadores e do Mundial do Corinthians. Caetano, Sul-Americana com o Inter, se você não lembra, enfim, o Tite teve diversos trabalhos nos últimos 24 anos, desde que chegou ao Grêmio. Salvo engano, o seu primeiro time grande lá em 2001, ganhando a Copa do Brasil, inclusive no mesmo ano. Em todos estes trabalhos, Kleber Xavier estava com ele. Mas, em outubro de 2024, ele anunciou que estava deixando este cargo de auxiliar para procurar um novo clube para ser técnico principal. Aparentemente, segundo, acho que se eu não me engano, o GE, ele chegou a receber proposta de um time da Arábia Saudita. Em declaração ao GE também, ele falou que teve propostas não reveladas, pelo menos não teve o time revelado, os times revelados de trabalhos no Brasil, mas que não achou uma boa ideia. Para o Santos, isso mudou, e o Santos, que não efetiva César Sampaio, também um auxiliar de Tite na seleção, dará a Kleber Xavier sua primeira chance, oportunidade como técnico principal de um clube. Rapaz, que loucura. Eu estava inclusive jogando bola quando, no intervalo entre o penúltimo e o último jogo do dia, eu peguei o celular para ver qualquer notícia, né? A gente nunca sabe se está perdendo algo. E eis que essa era a notícia. Eu fui pego absolutamente de surpresa, voltei para casa, dei uma lida, fiz um estudo rápido, e aqui eu já me comprometo a fazer estudos mais complexos daqui para frente. Porém, de qualquer maneira, ele nunca treinou ninguém, então não tem como dizer que os trabalhos do Tite serão um espelho do trabalho do Kleber Xavier, que o trabalho do Kleber Xavier será uma cópia das ideias de Tite. A gente não sabe, a gente vai ter que descobrir aos poucos, né, o que ele pensa de fato de futebol. Eu vou imaginar que ele não pensa tão diferente assim. Um dos motivos eu cito em instantes, mas o principal motivo é muito difícil você ser auxiliar de alguém pensando completamente diferente, né? Eu vou deduzir essa situação, mas a gente vai ter que esperar entrevistá-lo e, mais importante, ver seus jogos. Não sei se ele já estreia na quinta contra o CRB. Creio que sim, as notícias estão dando conta que ele se apresenta já terça-feira, mas com certeza contra o Grêmio domingo ele será o técnico. E por que é sobre metodologia e sobre esperança? Além de ser uma aposta de risco. A esperança é de que o Tite venha no futuro próximo. E a gente dá indícios do porquê. Primeiramente, o contrato curto. Segundo o Mussetti, o contrato do Kleber com o Santos vai até o final do ano. Se você parar para pensar, usualmente os contratos no Santos têm sido de 2 anos. O do Caixinha e o do Carille eram. Inclusive, aproveitando, o Caixinha, segundo o Mussetti também, publicado logo depois dessa notícia do Kleber Xavier, tem entrado em acordo com o Santos, por isso o Santos deve anunciar o Kleber Xavier como novo técnico, porque se não pagasse a multa ou não entrasse em acordo com o Caixinha, não poderia registrá-lo. Mas a esperança, de fato, é de que o Tite venha. Primeiro por isso, o contrato curto, apesar de que você pode alegar, e ele pode alegar de que, como não teve experiência como técnico, também não ia sair cobrando o contrato longo. Mas, porque além do Kleber Xavier, vem com ele 2 pessoas, além da manutenção do César Sampaio, que trabalhava com o Tite, que sempre trabalharam com o Tite. Uma delas, o preparador físico Fábio Masseridian, que, enfim, esteve na seleção com o Tite. Vocês devem lembrar desse nome, porque é um nome curioso, né? Armeno, Masseridian, estou falando errado com certeza, mas vocês sabem. E o outro, o filho do Tite, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Matheus, certo? Matheus Bach.
que muita gente olha com uma visão meio torta de que ele sempre influenciou muito o pai. Eu não quero fazer esse julgamento, não tenho conhecimento de fato, acho que ninguém pode falar da relação deles em forma de trabalho como negativa. Se fosse negativa, o pai não aceitaria. Se a relação de pai e filho fosse ruim, ele com certeza não estaria lá. Então não sou eu que vou fazer nenhuma avaliação. Mas o fato é que um auxiliar que era do Tite já estava aqui, fica. O preparador físico é do Tite, o outro auxiliar é do Tite, que é o filho dele, e o técnico era auxiliar do Tite. Se a esperança do Santos não é o Tite vir, eu sou um Fiat Palio 1945, uma coisa que não existe, mas foi o que veio na minha cabeça, um Fiat Uno. Palio da Fiat? Não sei, não entendo de carro, vocês entenderam como eu não entendo de carro. Segundo ponto, a metodologia. E aí eu vou ter que ser repetitivo pela pura falta de conhecimento de qualquer pessoa que não seja o Kleber Xavier do que pense o Kleber Xavier. Me parece que o Santos, com a negativa do Tite, com a pausa na carreira do Tite para lidar com questões de saúde mental, e com o Dorival fechando com o Corinthians, e com o São Paulo rejeitando o Santos, eles, e no desespero depois de uma derrota em casa, e no desespero de invasão de CT por parte de torcida organizada, e no desespero de claramente você ter que brigar para ter um time decente e o Neymar prolongar o seu contrato, acho que o Santos enxergou no mercado um nome que seja o mais próximo possível de um dos principais, no caso, principais da busca do Santos, Tite, Dorival e São Paulo. Uma curiosidade, muita gente, não estou jogando como positivo ou negativo, certo ou errado, muita gente, desde que o São Paulo saiu daqui, pediu o Jorge Décio, então auxiliar dele, nem sei se até hoje, no Santos. Tirar o auxiliar do São Paulo e transformá-lo em técnico aqui. Fica a pergunta de verdade para essas pessoas se acham interessante o Santos fazer o mesmo com o técnico do Tite, com um auxiliar do Tite. Eu não estou vendo com olhos ruins. Eu não consigo ser a pessoa mais positiva porque a gente não tem nenhuma certeza de como ele trabalha. Por isso que eu estou passando. A esperança me parece parte do processo do Santos. A metodologia de que o Tite tem uma cópia como auxiliar durante 24 anos, e aí, ó, vamos lá, é a cópia? Eu sou a favor, porque eu sempre defendi aqui, não serei hipócrita de falar o contrário, que o Tite seria uma boa. Ah, não, mas o Tite não joga ofensivo. Gente, a gente tá perdendo pra todo mundo. Eu já desisti. Se tiver que ser 1-0 no contra-ataque todo jogo, nem o Tite joga assim, é só um exemplo. Que seja, eu preciso pontuar, de novo, já estou em modo desespero. Eu não acho o Tite ruim, eu sempre achei o Tite melhor técnico brasileiro, pelo menos desde 2012, mas isso é uma outra discussão. Mas, de qualquer maneira, apesar da esperança e da metodologia, é uma aposta de risco. E é uma aposta de risco porque ele nunca foi treinador, né? O Santos, a partir deste momento, tem um cara como técnico que nunca foi treinador. O que, na verdade, já tem há 2 semanas, porque o César Sampaio era o técnico e nunca foi treinador. Kleber Xavier se desligou do Tite em 2024, em outubro, para ser mais específico, com o anúncio de que buscaria ser técnico. Mas curiosidade, segundo a apuração do Musetti, se o Tite topar, der na telha, cansar de descansar e falar, quero ir para o Santos, já que meu bonde está aí, o Kleber abre espaço, volta a ser auxiliar, ou não, né, sei lá, de repente ele sai, e abre esse espaço para o Tite. Então, para mim é muito óbvio, muito cristalino que o Santos falou, olha, nessa situação é um dos 3, nenhum dos 3 quer. O que a gente pode fazer que esteja próximo? Alguém deve ter falado, o Kleber Xavier quer virar técnico. Puf. Lembrando que isso já aconteceu anteriormente. Como é que o São Paulo veio parar aqui em 2019, numa reunião em 2018, alguém na sala de reunião, até hoje eu não sei quem foi, falou, liga pro São Paulo, o São Paulo tá desempregado. O Pérez falou, vou ligar. E ele veio. Então assim, alguém cantou essa bola. E aí vem o próximo tópico. Neymar pai? Neymar? Staff? Porque eu tava lendo o PVC antes de gravar, Paulo Vinícius Coelho lá no UOL, e aparentemente o Neymar se dá bem com todos esses já citados aqui, incluindo, claro, o Kleber Xavier. Eu, particularmente, sou alguém que crê que o método NBA está aqui no futebol neste quesito, que é o seguinte. Se o LeBron James está no seu time, você pergunta pro LeBron,
esse cara, você topa ter como técnico? Você pergunta. Alguém perguntou pro Neymar. Se não foi uma dica, se não foi uma sugestão, alguém perguntou. O PVC disse que Marcelo Teixeira e Pedro Martins entraram no tal consenso e toparam o Kleber Xavier. Algo me diz que é um consenso, porque o Neymar faz parte deste consenso. Então, pode ser um indício, como a matéria do GE da contratação fala que é de uma renovação. Eu, inclusive, tendo a acreditar nisso, porque tem tudo a ver com o Tite, com coisa que o Neymar gostaria. O Neymar trabalhou e defendeu toda a comissão do Tite, me parece, durante todo esse período. E se tem alguém que ele não culpou pelos problemas na Copa do Mundo, problemas naquela, né? Pelo lance errado na Croácia, foi o Tite. Acho que isso nunca aconteceu. Me corrijam, inclusive, se eu estiver errado, por favor, porque até onde eu sei, não. Uma curiosidade, em entrevista ao GE em outubro de 2024, tem no YouTube, o Kleber Xavier fala que não via o Neymar jogando no Brasil. Ele ainda estava no Al-Ahly, se recuperando de lesão, no Al-Hilal, se recuperando de lesão. E ele fala que não viu o Neymar jogando aqui, e sim em time grande na Europa. Bom, espero que ele tenha mudado essa cabeça, porque agora ele é o técnico do Neymar, né? Mas fica a curiosidade. Na mesma entrevista, ele disse que tem um perfil muito diferente em relação ao Tite. Não como técnico, ele fala em como ser social. Que o Tite é um cara mais quieto, mais calado, e que ele é muito mais sociável. Não sei até que ponto isso vai influenciar no trabalho dele, no dia a dia, mas o auxiliar, às vezes, precisa ser isso mesmo, porque o auxiliar é o cara que o técnico está cuidando de tudo, fazendo as decisões, e passa, avisa esse cara que vai ser tal coisa, enquanto você fala isso aqui, pega mais de forma mais particular, já vai dando esses toques. É o cara que vai distribuindo o que o técnico decide. Então me parece que, como profissional, ser mais sociável em termos de sociedade ajuda nesse quesito. Vamos ver se ele transforma isso num trabalho como técnico. Não é para ser amigão, é saber lidar com o jogador, que é algo muito difícil, inclusive. Bom, ele também disse que não quer trocar, não quer mudar esse jeito mais tranquilo dele, é só porque virou técnico. Ele também defende nessa mesma entrevista que não tem que ter treino em 2 períodos. Então, se você é daqueles, como eu, inclusive, que exige que o Santos treine mais, porque, meu Deus do céu, não vai ser em 2 períodos. Tomara que o mais seja na qualidade e na intensidade dos treinos. Contrato até o fim do ano, multa baixa e aceita, aparentemente, o Tite tomar o seu lugar, caso o Tite mude de ideia. Eu não vou ser o festeiro aqui e falar, nossa, super conheço, super legal, super bacana, que contratação incrível. Mas eu não vejo motivo para ser o cara que vai falar péssima ideia, horrível e tal. O Santos contratou alguém que a gente tem poucos indícios do que faz. Contratou baseado em esperança e metodologia. A esperança faz sentido e a metodologia do Tite, para mim, é bem digna. Que o Kleber Xavier também seja, a gente está precisando. Por enquanto é isso, a gente vai voltando aqui com mais informações. Isso é mais para confirmar a notícia e para começar a entender as ideias do Santos.